Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco neste dia. Estamos ainda desenvolvendo os nossos devocionais com base no livro de Juízes e chegamos aos últimos capítulos, como falei ontem, que dos capítulos 17 a 21 fazia uma divisão de uma parte final, mas que falaríamos hoje sobre os acontecimentos ocorridos dos capítulos 19 a 21. E para isso, a mensagem desta manhã tem como tema: as guerras e o caos que as seguem têm sua origem no coração adulterado. E para isso eu convido a você a ler comigo o texto contido em Juízes. Esse é o texto base dessa segunda parte. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ontem eu não expliquei, mas explico agora. A figura que está ao lado é a divisão das duas histórias. Ontem nós vimos acerca do culto doméstico corrompido da família e da casa de Mica, ou Miqueias. E essa parte final aí da figura bem enegrecida, muito perturbadora, é um pouco da história que vamos contar hoje. Mas, para tanto, vamos já dar sequência ao nosso texto de hoje, que está em Juízes, capítulo 20, versos 1 a 4. Na verdade, de 3 a 7. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá. Os israelitas perguntaram: como aconteceu essa perversidade? Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: eu e minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa com a intenção de matar-me. Então violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina e cortei-a em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Agora, todos vocês israelitas, manifestem-se e deem um veredito. Bem, como na figura anterior, falando sobre um episódio muito perturbador, sucintamente, essa segunda parte da parte final, né, os capítulos 19 a 21, conta o seguinte relato. Um levita, ele havia saído da sua cidade, das proximidades de Jerusalém, e ido a uma região atravessando pelo domínio dos benjamitas, uma das 12 tribos de Israel. Ele vai meio para consolidar o seu casamento com essa concubina, ou mesmo a posse, pois ela não era uma esposa de fato. Algo cultural da época, em que faziam distinção entre mulheres e concubina, quase que a concubina era uma segunda classe dessa relação de marido e mulher, em quase que a mulher era meio que uma propriedade, um objeto sexual. Graças a Deus que muitas dessas coisas mudaram, pelo menos em teoria, né? Mas enfim, ele foi lá na casa do pai dela, fez o acordo, tal, passou uma semana ainda festejando com o pai da concubina, e todo dia, a cada dia ele dizia: não, eu tenho que voltar para casa, levar minha concubina e voltar para casa. E o pai sempre segurando, como que
talvez tacitamente ele estava querendo passar a cada vez mais um dia na companhia da filha, ou mesmo, como o texto é muito claro, eles estavam se embriagando todos os dias. Em suma, o caos, o declínio espiritual de todo mundo, seja na sua individualidade, no núcleo familiar ou em toda a sociedade, estavam todo mundo corrompido naqueles dias entre os juízes. E é justamente isso. A construção do livro de Juízes é para mostrar o quão degradante, o quão decadente estavam a espiritualidade daquele povo, o declínio moral. Então todo mundo estava, como no texto lido anterior, cada um fazia aquilo que achava reto aos seus olhos. Então, assim, aquilo que estava no coração de cada um, o achismo de cada um, era o que comandava, o que governava a vida de cada um naqueles dias, seja ela num núcleo mais restrito familiar ou mesmo diante de toda a sociedade. O povo hebreu daqueles dias estava vivendo numa decadência igual a dos povos do seu entorno, dos povos cananitas, midianitas, amonitas, os filisteus. Assim, não era impossível fazer uma distinção daqueles que eram tidos como povo de Deus e os povos gentílicos, os povos paganizados, no que se refere ao aspecto moral e espiritual, logicamente, estavam todos afundados, atolados em seus pecados. E com isso, esse levita, ele vai, já passado aí 5 dias de festa na casa do seu sogro, ele toma a sua concubina e seus servos, ele devia ser uma pessoa relativamente de algumas posses, e prossegue viagem rumo à sua casa. E aí quando ele chega nessa região sob o domínio dos benjamitas, se encosta na praça pública e fica esperando que algum morador lhe desse estalagem apenas para não dormirem ao relento, porque ele tinha recursos para os seus jumentos, para os seus servos, a sua própria alimentação, apenas queria um teto, e fazia parte da cultura da época dar abrigo a viajantes, né? Não tínhamos como hoje nós temos estalagens, hospedarias, hotéis de uma forma mais organizada. Então, o acômodo aos viajantes fazia parte de uma cultura de hospitaleiros e hospitaleiras, das pessoas em si por si só. Então, naquela praça pública, um senhor encontra esse grupo de viajantes, levita, concubinas, seus servos, e vê que já estava anoitecendo e dá acolhida para eles. Nisso, esses viajantes, em plena praça pública, estavam sendo observados, e um bando de baderneiros, vadios, viram eles entrando na casa do senhor, o morador local, e bateram lá na porta tal, e disseram para ele, manda todo esse povo aqui para fora, porque nós vamos escarnecer deles, nós vamos humilhar esses viajantes. E aí, assim, como a cultura na época dava muita proteção mais a homens do que a mulheres, o senhor ficou indignado, falou assim, não faça isso com esse levita, não faça isso com essa pessoa. Olha, eu tenho aqui a minha filha,
nunca foi possuída por homem nenhum. Minha filha é virgem, pega minha filha, pega aqui a concubina deste homem, mas não faça essa violência sexual com um homem aqui. E no fim, o próprio levita, meio ou para se safar ou para dar proteção à casa do Senhor, pegou assim, ó, pega aqui a minha concubina, faz dela o que vocês quiserem. E aí ele deram-se por satisfeito com ela, mas durante a noite inteira a violentaram, a machucaram, surraram. Pensa naquela violência trágica, uma aberração mesmo, algo assim de espantar e causar indignação a qualquer um de nós em qualquer cultura e qualquer tempo. Fizeram isso com essa mulher. E passada a noite toda, ainda nas poucas forças que essa mulher tinha, ela conseguiu chegar até a porta do Senhor, e o levita já arrumando as suas coisas, tal, dando meio que por perdida da sua concubina, quando abre a porta já pronto para sair, vê ela caída aos pés da porta e simplesmente fala: mulher, levanta, vamos embora. A mulher não tinha forças para mais nada e possivelmente já estava morta ali. Ele simplesmente pegou ela ou o corpo dela, colocou em um dos jumentos e seguiu viagem para sua casa. Chegando em sua casa, ela já estava morta. O que ele faz? Pega o corpo dela e esquarteja em 12 pedaços e manda um pedaço do corpo da concubina para cada uma das 12 tribos de Israel, meio que convocando os líderes e os representantes de cada tribo para uma assembleia geral, uma reunião geral, para contar tudo o que estava acontecendo e como se ele tivesse sido a vítima, porque meio que uma propriedade sua foi danificada, né? E aí causou isso uma indignação em todo o povo, aí como entrando nesse relato dos versos 3 a 7 de capítulo 20, que é o depoimento dele perante a assembleia, perante o ajuntamento. E ele dá a palavra final. Vocês aí, dê o veredito de vocês. E aí eles entenderam, não, a tribo de Benjamim fez algo horroroso. Necessariamente aqueles vadios, né? Eles mandam representantes para o povo dos benjamitas e dizem: indiquem quem foram esses homens e nos entreguem. Uma espécie de uma extradição, né? Querendo fazer uma extradição desses homens, mas o povo benjamita se sentindo: não, vocês estão querendo ferir a nossa soberania? Não vamos entregar ninguém, não. O povo, assim, todo o clã, toda a tribo, todo o povo deu guarida, cobertura a esses vadios. E aí o que aconteceu? Acabou desencadeando uma guerra civil entre os benjamitas e contra todas as 11 tribos. E assim, tudo era assim, que não focaram no martírio ou no assassinato dessa mulher, mas na honra de um homem, né? Então, ou seja, tudo bagunçado, todo mundo corrompido, todo mundo perdido, né? Perdido assim no seu coração adulterado, coração corrompido. Enfim, vai todo mundo para a guerra, morre muita gente, em cada investida ainda os benjamitas, por conta da sua geografia, o seu local praticamente era dava uma estratégia militar vantajosa para eles, porque os israelitas foram com 400 mil homens e os benjamitas não tinham nem 10% disso, mas eles conseguiram vencer duas batalhas
Na terceira, por uma outra forma de estratégia, conseguiram tirar o exército benjamita para fora da sua região que lhe dava proteção, e nas estradas ali conseguiram vencer os benjamitas, e um outro grupo militar dos israelitas entraram nas regiões dos benjamitas e aniquilaram com tudo, matando mulheres, matando crianças, matando homens, sobrando apenas 600 benjamitas de todo esse povo que se esconderam em cavernas na região de Ramá, uma região lá, encontraram proteção também de acordo com o relevo. Mas assim, passado um pouco do tempo, e os israelitas, puxa, será que fizemos a coisa certa? Vamos eliminar dentre nós uma tribo, vamos eliminar todo um povo. E aí entra o capítulo 21, em que passaram a ter uma preocupação para que o clã benjamita, a tribo benjamita, não fosse eliminada de uma vez por toda. E aí, para dar a continuidade, descendência a esses 600 remanescentes dos benjamitas, os israelitas fizeram um juramento de que nenhum homem daria das suas filhas para os benjamitas. E aí, assim, eles querendo honrar esse juramento, pensaram o seguinte: olha, a tribo ou o clã que não compareceu à assembleia para nossa reunião, para nossa deliberação, vão ter que dar das suas filhas para os remanescentes do exército benjamita. E aí descobriram lá uma clã de Jabes de Gileade que não compareceu, e eles só tinham 400 mulheres. Deram as 400, mas a conta não fechou. São 600 benjamitas, faltava 200 ainda, para ter ainda algum resquício da guerra aí. E aí eles deram a seguinte orientação: vão numas outras imediações de vilarejo aí, e de Siló, olha, e aí se vocês verem, tá tendo uma festividade lá, um evento festivo, as meninas que vocês virem lá festejando tudo, podem se apoderar delas. Peguem elas e seguem o seu caminho e tente reconstruir a vida no território de vocês entre os benjamitas. Uma pausa aqui para que eu e você venhamos a respirar sobre tamanha catástrofe. Desde o coração daquele levita, até mesmo desencadeando para os benjamitas, para todo Israel. Que situação decadente. Interessante pensar que quando falamos sobre livro de Juízes, Bíblia, palavra de Deus, é interessante pensar que o registro em si, ela é palavra inspirada, soprada por Deus, porque Deus tem a intenção de demonstrar no seu livro o quão degradante, decadente, ultrajante é o coração humano que se afasta da sua vontade, que se afasta do seu governo, do seu domínio. O quanto que, quando nós, cada um fazendo o que se passa no seu próprio coração, a que ponto podemos chegar? E olhe, podemos ir muito além. A gente, trazendo para os nossos dias, a gente ainda tem, mesmo que estamos mais organizados, cada nação na sua soberania, com mais leis, ainda assim somos pessoas que guerreamos por motivos mais banais. Tudo começa
num coração já corrompido, num coração adulterado, isso vai se contaminando, contamina-se famílias, contamina-se cidades, bairros, países, nações, enfim, o mundo inteiro fica corrompido porque o coração humano decide fazer as coisas por si só. E assim as guerras acontecem nos seus mais âmbitos imagináveis, desde nas famílias em que brigamos por pequenas ou por coisas mais complexas, desde o chinelo que está virado, a toalha que está largada na cama, o puff que não está na frente do sofá da forma adequada, o boleto, os papéis que não foram devidamente organizados. Assim, claro, toda organização ela é necessária, mas às vezes a gente não tem um diálogo mais equilibrado, o combinado das coisas, e a gente começa a fazer disputas pelas preferências, ou mesmo se a gente entre vizinhos, o vizinho que deixou a árvore crescer demais e está avançando o espaço do vizinho, o barulho que acontece excedendo o horário definido por lei, o horário do silêncio, quem mora em condomínio que tem horário estabelecido e há os barulhos que excedem o horário, barulho de furadeira. A gente vive assim um caos, uma bagunça. Isso não é muito diferente até no seio das igrejas. Se o microfone está muito alto, se o microfone está muito baixo, se na hora da organização das mesas, daquele encontro de confraternização, se a mesa ficou na horizontal ou ficou na vertical, ou se na hora do horário do louvor, algum integrante ele chega depois do horário, ele deixa de... não houve aquele que fez a projeção das músicas de forma correta, hoje não chegaram, não fizeram o afinamento dos instrumentos, o professor do dia não organizou adequadamente a projeção dos slides, não deu a indicação dos livros. A gente se atém a detalhes e por conta dos detalhes a gente deixa de ter o cuidado em relação às pessoas, os ajustes necessários que devemos viver, como a própria Bíblia diz, que Deus aprecia pela ordem e pela decência, mas a gente começa a guerrear entre nós por conta das nossas preferências pessoais, por conta daquilo que achamos certo, por conta do nosso coração, aquilo que eu acho ou deixo de achar, e aí temos pessoas diferentes que acham ou deixam de achar de uma forma diferente, e não há um sincronismo, não há aquele momento em que todo mundo venha parar. Opa, qual é a vontade que deve prevalecer? É a minha? É a sua? Será que não é o horário da gente fazer uma pausa e consultar ao Senhor para saber qual é a vontade dele nas pequenas coisas, desde a família, o modo como eu vou resolver o conflito? Conflitos precisam ser resolvidos. Resolver o meu conflito com o vizinho, ou conflito com a minha esposa, conflito com os filhos e filhas, com os pais, com os avós, sobrinhos, com o vizinho, na reunião de condomínio, que tipo de palavra que deve ser colocada, porque assim, a palavra branda, como diz Provérbios, ela aplaca o furor. Então, às vezes, nós estamos numa guerra porque estamos com o coração enfervescido, borbulhando, porque só estamos focando naquilo que é das nossas preferências, do nosso coração. E quando a gente menos espera, a gente vai se encontrar numa barbárie, tal como foi naqueles dias do passado. Naqueles dias chegou um caos tamanho que poderíamos chamá-los de povos bárbaros, porque
o valor à vida, o valor à pessoa humana, assim, totalmente descartado, desconsiderado. Assim, era um Deus nos acuda. Mas isso não é muito diferente no que acontece na nossa sociedade. Hoje estamos ainda vivenciando as guerras, como está acontecendo ainda, e já há mais de um ano, entre a Rússia e a Ucrânia. Mas temos guerras civis em diversos locais, na Oceania, na África, Síria. Somos um povo, um mundo belicoso, um mundo de guerra. E a paz só pode ser mesmo consolidada quando reconhecemos essa nossa pecaminosidade e nos rendemos ao senhorio de Cristo, ao senhorio do Senhor. Porque, do contrário, vamos continuar vivendo em guerra. Sabemos, pela esperança e pelas profecias, que tudo isso um dia vai acabar. Mas ainda vamos estar experimentando o que Cristo chamou no Sermão da Montanha de o princípio das dores, guerras, rumores de guerras, até que ele volte. Então, a nossa esperança é que, para o fim do caos mundial, das guerras mundiais, é só no governo de Cristo. Mas Cristo pode governar aqui e agora na sua e na minha vida. Quando aqui e agora damos sujeição ao governo dele, à condução dele, à voz do Espírito dele nas nossas consciências e nossos corações, é que podemos desfrutar da paz que ele promete. Então, aí, para finalizar, Tiago, e é o nosso próximo texto, diz e explica a origem de tudo, a origem das guerras e contenda em nossos corações. Acompanhe comigo no seguinte texto. Tiago 4:1-4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, dentro dos corações? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem porque pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quer ser amigo do mundo? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Veja, Tiago disse tudo. Da onde vêm as guerras, todas as contendas que acontecem entre vocês, desde o núcleo familiar até a sociedade como um todo? Por conta das paixões, dos prazeres, as suas preferências, os seus desejos egoístas, narcisistas, hedonistas, ou seja, pela busca do prazer em si, pela vaidade em si. O egoísmo é que manda em tudo. Daí a causa das guerras e toda o seu caos e a sequência que sobrevém delas, que a gente é obrigado a se submeter, a se sujeitar por conta de toda essa confusão em que estamos imersos. Para escapar de tudo isso, o Tiago, no verso 4, diz, olha, não tem como coadunar, alinhar os seus prazeres pessoais dissociado da vontade de Deus. Ou você é amigo de si mesmo, amigo do mundo, amigo dos seus prazeres, dos seus pecados, ou você se torna amigo de Deus. A quem você quer ter como amigo? E esse amigo, ainda que se seja colocar-se sob o comando de Deus, ele é assim
o nosso Senhor, o nosso Mestre e o nosso Pai, o nosso amigo. Só nos resta confiar nele. Então, não caia em si achando que o que manda na tua vida é o teu coração. Deixe Deus mandar no seu coração, dar o comando necessário, porque Ele sabe o que faz. O plano dele é perfeito. Então, não seja amigo dos seus prazeres pecaminosos, dos seus desejos mais vis e egoístas. Abra mão de tudo isso. Decida-se por ser amigo de Deus, porque ou vamos nós conviver com as guerras interiores, que vai se refletir para tudo à nossa volta, ou vamos desfrutar da paz que Deus consegue e propõe a todo aquele e aquela que nele se refugia, que nele busca abrigo, que busca nele a direção, que se submete a todo o plano dele. Não tem outro caminho. Não dá para andar simultaneamente em dois caminhos. O caminho da amizade com o mundo ou da amizade com Deus. Ser amigo do mundo é viver isso. E aí veja que Tiago, quando Tiago chama de adúlteros e adúlteras, a palavra original grega do escrito não é o adultério da sexualidade. A palavra para adultério relacionado à sexualidade é porneia, que vem do termo pornografia. Aqui é moikos e moikalis, que quer dizer uma corrupção, um corrompimento de um estado fora do original. Ou seja, pense numa gasolina pura e numa gasolina adulterada, porque está inserido ali impurezas, álcool, água, que corrompe. Então o nosso coração, ele vai ser amigo do mundo se vamos inserir no nosso coração o pecado, a mentira, a inveja, o orgulho, a arrogância, o egoísmo, com um coração que Deus quer que seja puro, um coração inclinado para a sua vontade. Então aqui quando o Tiago chama os amigos do mundo de adúlteros e adúlteras, é porque estão com o coração adulterado. Daí o nosso título final, né? Opa, eu fui muito rápido aqui no... As guerras e o caos que as seguem têm a sua origem no coração adulterado, um coração que é amigo do mundo. E aí, olhando para aquele caos final do livro de Juízes, tudo começa no mais íntimo das nossas vidas. E se não tratamos o nosso íntimo, pode ser propagado de uma forma que não temos a dimensão do alcance que o caos, que a guerra pode proporcionar. Então, em suma, quer evitar tudo isso? Seja amigo de Deus. Entregue-se para Deus. Submeta-se a Ele e à sua palavra e vamos desfrutar da paz que Ele nos promete. E quando estivermos ou presenciarmos a guerra, podemos ser instrumento dele para sermos pacificadores neste mundo. Como disse Jesus, felizes, bem-aventurados os pacificadores, porque serão consolados, proporcionarão um ambiente de paz. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por este dia, e chegamos ao fim deste devocional no livro de Juízes, mesmo olhando para o cenário trágico de um povo que se afastou do Senhor, temos o desafio para as nossas vidas, para buscar a Ti
todo momento de nossas vidas, numa relação de amizade, de intimidade, que só é possível quando nos rendemos a Ti, arrependidos de todos os nossos pecados, daqueles mais profundos do nosso coração, e nos rendemos a Ti pedindo que venha purificar as nossas vidas, lavar a nossa alma, e só é possível essa limpeza, essa purificação por meio da Tua palavra. Que dia após dia, mesmo nós que um dia para a salvação eterna já nos rendemos a Ti, confessando Cristo como Jesus e Senhor das nossas vidas e arrependido-nos de todo o nosso coração, e por meio dessa fé, convicção na obra vicária de Jesus, o Senhor nos fez inserir na sua família. Mas até que venhamos a desfrutar do dia eterno, estamos suscetíveis às corrupções deste mundo. Ajuda-nos, Senhor, proteja-nos, Senhor, envolva-nos, Senhor, por meio do Teu amor, da Tua palavra e do Teu Espírito em nossas vidas. E se em algum momento vacilamos, começamos a dar novas vazões aos desejos do nosso coração, nos reerga, Senhor, nos toma para si, convença-nos, Senhor, de que o melhor caminho é andar no caminho do Senhor. E com isso, Pai, ajuda-nos, Senhor, para que busquemos a paz com o Senhor, o crescimento no Senhor, que só é possível por meio da Tua graça e por meio da Tua palavra. Obrigado, Pai, que esta mensagem, ó Deus, possa alcançar pessoas, a convencê-las por meio do Teu Espírito, a identificar no íntimo do seu coração tudo aquilo que está mal, adulterado, corrompido, e entregar tudo isso nas Tuas mãos. Desde já, Senhor, eu Te agradeço. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida, e tenha um excelente dia no Senhor. Com fé no Senhor, amanhã iniciaremos nossos devocionais no livro de Ruth, que ainda abarca o período de Juízes, mas são 4 capítulos ainda, apenas, e faremos o nosso devocional de uma forma panorâmica, mas que eu acredito que vai ser bênção do Senhor. Fique com Deus. Deus abençoe. Até mais.